Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Salve-se! Em Atos capítulo 2, nós temos uma palavra do apóstolo Pedro, e eu vou abrir minha Bíblia nesse trecho. Você talvez queira abrir a sua também, que é o primeiro sermão do Evangelho depois que Jesus voltou para os céus. É onde o Evangelho é proclamado pela primeira vez, de modo que as pessoas tenham condições de responder. É o dia do estabelecimento da igreja, aquele dia que Jesus tinha prometido em Mateus capítulo 16, versículo 18, de estabelecer a sua igreja. E é exatamente nesse momento que isso está acontecendo. É interessante como Pedro estrutura a sua mensagem, porque ele começa a partir de uma observação das pessoas ao redor quando desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos e eles começaram a falar em idiomas que eles não tinham aprendido, mas que todo mundo entendia, e também línguas, o que parecia língua de fogo, o Espírito pousando sobre a cabeça desses 12 apóstolos. E as pessoas, sem saber como descrever, como identificar esse fenômeno, falaram, bom, eles falando dessa maneira, eles devem estar tomando álcool, eles devem estar bêbados, eles têm que estar fora de si para acontecer alguma coisa dessa natureza. E Pedro começa falando, olha, gente, são 10 horas da manhã, ninguém fica bêbado nesse horário do dia. E ele explica que, ao invés de ser uma coisa humana, uma bagunça humana, foi uma manifestação divina e cumprimento de uma promessa profética lá do Antigo Testamento. E a partir daquele momento, ele começa a falar sobre o assunto dele, que era Jesus. E é nosso assunto sempre a pessoa de Jesus. E Pedro prova, ele demonstra que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E aquilo que os homens intencionaram para o mal, Pedro diz no versículo 24 de Atos 2, que foi pelo pré-conhecimento, pela determinação de Deus. Isso foi no plano de Deus. Isso foi o grande projeto divino que ele tinha bolado, que ele tinha planejado desde antes da criação do mundo e que ele começou a colocar em funcionamento a partir da queda do homem. Pode ler um toquezinho sobre isso em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde diz que a semente, o descendente do ser humano, esmagaria a cabeça da serpente, do diabo. E isso aconteceu na morte de Jesus. Os homens planejaram alguma coisa, mas Deus estava guiando toda a história para a salvação do ser humano. É isso que Pedro proclama nesse dia. E ele chega à grande conclusão, que aquele homem que vocês, judeus, crucificaram, Deus o fez Senhor e Mestre, Messias, ele é o Rei. Eles foram convictos, pelo menos grande parte deles, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que também estavam pregando, parece em grupos diferentes, alguma coisa assim, não sabemos exatamente como é que aconteceu essa divisão. Perguntaram o que nós vamos fazer. Nós que crucificamos o enviado de Deus, será que tem alguma chance para nós agora? E Pedro disse que sim. No versículo 38, Pedro respondeu assim:
Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado, seja imerso na água, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Versículo 40, ele diz que com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Eu quero focar exatamente nesse versículo 40. Salvem-se desta geração corrompida. As pessoas, em grande parte, já estavam convencidas. Talvez Pedro estava ainda tentando atingir algumas pessoas ainda não convencidas. Ele estava querendo ver cada vez mais pessoas. Ele queria ver todas as pessoas se convertendo a Jesus, obedecendo ao mandamento para que eles pudessem receber o perdão dos pecados. Eu quero falar essa manhã 3 coisas a respeito desse versículo e o seu contexto. Quero falar primeiro sobre a palavra decidir. Com essa palavra no versículo 40, salvem-se desta geração corrompida, Pedro está dizendo basicamente, gente, decidam. Esse verbo principal, salvem-se, indica a necessidade de tomar uma atitude. Se você conhece um pouco da gramática, esse verbo, que é o verbo principal, é um imperativo, tipo ordem. Façam isso. Vocês precisam tomar essa decisão. Vocês precisam tomar esta atitude. O interessante sobre esse verbo é que ele está também na voz passiva, provavelmente. Podia ser na voz média, mas provavelmente está na voz passiva. Que significa o quê? É uma maneira de colocar meio difícil de traduzir no português, então quase todas as versões, pelo menos que eu conheço, dizem salvem-se. Na verdade, a ideia é permitam que vocês sejam salvos. Porque quem nos salva não somos nós, num sentido, mas sim Deus que salva. E Pedro está encorajando aqui as pessoas a se colocarem na posição de serem salvos por Deus, por meio do sacrifício e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Salvem-se ou permitam que vocês sejam salvos. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado, é uma decisão individual. Todos devem fazer isso e cada pessoa tem a responsabilidade de ouvir e decidir e tomar a atitude de receber o perdão de Deus. Então, Pedro está falando para eles, façam o que for preciso para receber a salvação que Jesus oferece. E quem decide isso não somos nós. Deus até nos deu, ele definiu quais são os passos para chegar nessa salvação. Ele tinha falado aqui no versículo 38. Então, hoje eu gostaria de falar para cada um de nós aqui. Talvez a maior parte dos ouvintes são irmãos em Cristo que já fizeram isso, mas talvez haja alguém que ainda não tomou esta decisão. Eu quero fazer o apelo, como Pedro fez naquele dia. Meu amigo, minha amiga, tome você a decisão de obedecer a Deus, de colocar a sua fé em Jesus, de receber o perdão de Cristo por meio da imersão na água. Os passos são muito claros, são muito definidos, não tem que haver dúvida nenhuma. E depois de feito, você pode saber com toda certeza o que você fez com consciência, e que Deus
perdoou os seus pecados e você pode viver e dormir de sã consciência que você fez o que Deus mandou. Então decida. Decida você. Decida hoje. Os irmãos que estão ouvindo, eu diria o seguinte, nós precisamos tomar esse bom exemplo de Pedro, quando ele disse que foi com muitas outras palavras que ele os advertia e insistia. É bem possível que nós paramos muito cedo no processo, não somente de ensinar, mas de insistir com as pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam até que ponto que eu devo falar para as pessoas, até que aquele ponto que as pessoas já não aguentam vocês e viram as costas e vão embora. Enquanto eles estão aí para ouvir, vamos falar. E foi isso que Pedro fez também nesse dia. Além de decidir, nós precisamos, em segundo lugar, deixar. Deixar. Número 2. O que isso significa? Ele diz, salvem-se desta geração corrompida. Deixe de fazer parte desta geração que age contra a vontade de Deus. A palavra corrompida aqui, às vezes, é traduzida como perversa ou transviada. A palavra transviada significa que a pessoa está se desviando de fazer aquilo que foi estipulado, explicado, ensinado sobre a vontade de Deus. Lembra que aquela geração corrompida ou perversa da época de Pedro eram religiosos. Pessoas que praticavam a sua religião no dia a dia. Tipo os fariseus, que todos os dias faziam as suas orações, as suas abluções, os seus rituais. Pessoas das mais religiosas. E Pedro chama esta geração de uma geração corrompida. Por quê? Na sua religiosidade, as pessoas não estavam fazendo a vontade de Deus, não estavam servindo e adorando a Deus de acordo com as suas instruções. Eles estavam fazendo as coisas do seu próprio jeito. Podemos facilmente transferir este princípio, este fato que nós estamos vendo acontecer no primeiro século, para os nossos dias. A nossa geração de hoje também é muito religiosa. A geração de hoje tem mais religiões do que nunca. Muitas divisões, muitas denominações, muitas ideias, muitas teologias e tradições. E está aparecendo uma nova religião a cada dia. Ao mesmo tempo, dentro dessa religiosidade, que cada um cuida de si, cada um segue o caminho que quer, e Deus vai cuidar, Deus vai aprovar, Deus vai aceitar a todos. Pedro também chamaria de geração corrompida. Porque é o ser humano seguindo o seu próprio caminho e chamando esse caminho como o caminho de Deus. A decisão é individual. Cada pessoa tem que decidir a seguir o caminho de Deus de acordo com o Novo Testamento, sem interpretações, sem a imposição de tradições. A decisão é individual, mas essa decisão tem também seu reflexo social. Com isso, eu quero dizer que esta geração não vai gostar, não vai aprovar uma decisão que vai contra a sua corrupção.
Se você não aprova aquilo que as pessoas fazem hoje na sua religião, você é radical. Quem é você? Quem são vocês para não aceitar tudo e todos? Quem são vocês para dizer que tem que ser dessa forma? Ou uma das perguntas mais ignorantes que tem: quem são vocês para dizer que a sua igreja é melhor, o que é a única que vai ser salva? Uma pergunta extremamente ignorante, porque a pessoa não entende que Jesus tem apenas uma igreja que não é denominação, que não tem nome, não tem tradição, não tem teologia, não tem hierarquia, que tem uma adoração de acordo com a verdade e com o Espírito de Deus. As pessoas não conseguem pensar em religião fora dos padrões de hoje. E, irmãos, agora eu vou me direcionar para os irmãos. Quando você dá a sua cara para o mundo religioso e você parece igual a eles, o que você espera que eles façam? Quando você diz, só tem que ser desse jeito, a pessoa diz, você se reúne num prédio que nem nós, você tem o seu nome lá no seu prédio que nem nós, você tem os seus rituais que nem nós. Por que você acha que você é melhor que os outros? Nós estamos com a mesma cara das denominações. E nós esperamos que eles nos entendam? Por favor. Nós temos que nos distinguir na nossa fé, primeiro na nossa maneira de tratar uns aos outros, de mostrar o amor fraternal, que é o grande sinal da presença de Jesus no nosso meio, que nós somos de fato uma comunidade, que nós realmente somos uma irmandade e não apenas uma coletânea de indivíduos que se reúnem em determinados momentos, cada um procurando seus próprios interesses. Começa por aí. Mas também precisamos tomar cuidado de não imitar as práticas denominacionais, para que nós possamos mostrar para as pessoas de fora que nós não somos iguais. Porque assim a nossa pregação vai ser apenas mais uma para eles. Uma pregação das mais assim, que dá o maior desgosto nas pessoas. Porque a nossa pregação não condiz com a nossa postura dentro da sociedade. Precisamos dar muita atenção a essa questão. A decisão é individual. Voltando a falar aqui para as pessoas que são de fora. Mas tem o seu reflexo social. Porque quando você vai começar a tomar uma atitude e a se converter ao seguimento de Jesus, de acordo com o Novo Testamento, isso cai no desgosto da religiosidade que nós temos hoje em dia. Porque é preciso reconhecer que a grande maioria das pessoas está contra a vontade de Deus. Alguém me falou, mas tal grupo é um grupo tão bom e eles ensinam quase tudo de acordo com a gente. Vamos ver primeiro, primeira questão. O que essas pessoas ensinam para ter salvação de Deus? As pessoas não ensinam Atos 2, versículo 38, por exemplo. A necessidade da imersão na água de um adulto ou de uma pessoa arrependida para receber o perdão dos pecados. Até tem uma tradução bíblica que esse versículo foi manipulado e praticamente destruído para se enquadrar dentro do ensinamento daquele grupo. As pessoas acusam os católicos de
modificar a Bíblia. Eu vou te mostrar uma versão bíblica evangélica que é até pior do que os católicos. E nós gostamos tanto dos evangélicos, eles nem sabem como explicar o que fazer para receber a salvação de Deus. E se eles erram numa coisa tão básica, tão clara, tão essencial, será que eles vão entender uma outra coisa sobre a Bíblia? Pega a natureza da igreja, vai. As denominações se chamam de igreja, mas não são igreja no sentido bíblico, são divisões. A igreja não é uma divisão. A igreja é uma coisa só, um só corpo, Efésios 4, versículos de 4 a 6. Um só corpo. Quem divide a igreja não é igreja, não pertence ao Senhor. Eu lembro que um pentecostal argentino escreveu um livro uns 20, 30 anos atrás, lamentando a existência das denominações. E no final da sua lamentação, ele diz, então, o que nós devemos fazer? Fique cada um dentro da sua denominação. Você conhece que nós somos irmãos. O problema é a denominação que diz, nós somos os melhores. Nós temos esse nome. Eu tenho uma revista teológica batista, lá dos anos 80. E um dos primeiros números dessa revista teológica foi um pastor falando para uma turma de graduandos dentro de um seminário batista, e ele falou assim, vamos ter orgulho de sermos batistas. Esse é o espírito denominacional. Esse é o espírito que rege o mundo religioso. É por isso que nós vivemos no meio de uma geração corrompida, que se gloria nas divisões e teologias humanas, ao invés de se dedicar a viver e praticar a palavra de Deus. Deixe você, esta geração corrompida, para ser somente um seguidor do Senhor Jesus Cristo, para ser somente um cristão. Número 3. Dedique-se. Não é à toa que aqui na nossa Bíblia, que nós lemos versículo 40, que é o nosso texto, Pedro falando para as pessoas assim, salvem-se desta geração corrompida. E nós vemos no versículo 41 que os que aceitaram a mensagem obedeceram de acordo com a instrução de Pedro no versículo 38. Eles foram batizados, foram imersos na água, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que nós aprendemos no versículo 47 é que é o próprio Senhor que acrescentava essas pessoas ao grupo, à igreja, os que iam sendo salvos. No batismo eles foram salvos, e nessa sua salvação Deus acrescentou essas pessoas à igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora que você resolve deixar esta geração corrompida, religiosa, quando você é imerso dentro da água, você passa depois para o positivo, versículo 42. Eles, as pessoas imersas, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E a partir desse versículo há uma bela descrição da dedicação dos primeiros cristãos e do amor fraternal praticado entre eles. Entre a geração corrompida e a geração eleita, que são os cristãos, é esse passo no versículo 41.
É a imersão na água para o perdão dos pecados. Somente aqueles que são imersos na água com esse propósito é que podem participar da comunhão dos santos de Deus. Eu ouço meus irmãos, eu ouvia, hoje eu não ouço, pelo menos onde nós moramos aqui, mas antigamente eu ouvia bastante irmãos durante a ceia falarem assim: se você não entende o que significa a ceia do Senhor, por favor, não coma. Mas não é suficiente entender para poder comer. É essencial também você ser uma daquelas pessoas que estão dentro da aliança de Cristo, aliança esta, consagrada pelo sangue de Jesus. Se você não foi purificado pelo sangue de Jesus, pela obediência, sua alma purificada, dentro da imersão na água para o perdão dos pecados, você não tem direito de comer na mesa do Senhor. O versículo 42 mostra a comunidade dos cristãos, daquelas pessoas que tinham primeiro decidido obedecer com fé, mostrar o arrependimento, ser imersos dentro da água para o perdão dos pecados. Essas pessoas decidiram e fizeram. E depois essas pessoas deixaram de participar dessa geração perversa, corrompida, religiosa, para dedicar-se à comunhão, ao ensino dos apóstolos, que é o primeiro ponto aqui, que tem que vir em primeiro lugar para a gente saber o que fazer. Ontem eu estava lendo uma outra versão bíblica aqui em Atos 2, 42, e a palavra comunhão, que é o segundo termo aqui dessa lista de 4, a versão bíblica, que é a Bíblia Vozes, eu acho que é de 82, 83, alguma coisa assim, traduziu assim: as reuniões em comum. A palavra comunhão é um termo bem abrangente. Algumas pessoas pensam que comunhão aqui se refere às ofertas, porque a palavra comunhão é usada para descrever as ofertas por Paulo em 2 Coríntios. Essa versão entendia que a comunhão é uma coisa bem concreta, e é verdade. E essa comunhão se demonstra nas nossas reuniões em comum. Não é uma má tradução, não. Até uma boa. Porque nós não podemos mostrar a nossa comunhão sem estarmos presentes, juntos. Então, eu quero falar aqui para nossos amigos que são de fora, que não estão em Cristo. Vamos ouvir essa primeira pregação do apóstolo Pedro. Vamos levar para nosso coração o que Deus fez na pessoa de Jesus, que seu plano eterno foi cumprido nele. Não vai haver mais ninguém depois de Jesus, mais ninguém. Não vai haver uma outra pessoa para ajudar Jesus a fazer o seu trabalho. Jesus é único, ele é suficiente. Em Jesus é tudo que Deus pretendeu fazer e o que ele faz hoje em dia. Jesus é tudo para nós. Como Paulo disse em Colossenses 3, versículo 11, Cristo é tudo. E está em todos. Em todos os santos, todos os seguidores do seu povo. Porque em Colossenses, Paulo luta contra pessoas que queriam criar divisões entre os cristãos. E algumas pessoas queriam se colocar como os grandes conhecedores. E para você conseguir chegar até Deus, você tinha que passar por essas pessoas que conheciam todos os segredos.
Paulo diz, não, Cristo é tudo. Não existe nada, ninguém além de Jesus para chegar até Deus. E todos os seguidores de Cristo pertencem a Ele. Estão andando na presença de Deus. Então você, minha amiga, meu amigo, que não está em Cristo, ouça o que Pedro diz aqui nessa sua primeira pregação do Evangelho, no dia em que a igreja foi estabelecida. E a mesma pregação que é feita em todo o livro de Atos e em toda a congregação dos santos. Meu apelo para você, deixe de lado as explicações humanas, as tradições humanas, para ficar com o que diz a palavra de Deus. Então vamos decidir. Vamos deixar esta geração corrompida e vamos nos dedicar, depois da nossa obediência ao Senhor, ao ensino dos apóstolos, às reuniões e as ofertas e a comunhão dos irmãos, ao partir do pão dominical e as orações, nossas orações em conjunto, para que esteja no nosso meio o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe cada um. Obrigado. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador.